gente vai estar dando continuação, né? Bom dia para você que está passando aí. Que Deus ele possa nos abençoar você e a mim nesta manhã de sábado, né? Então a gente vai estar dando continuação, aquela reflexão que tem como por título os 7 chamados que nós vamos encontrar nos evangelhos. A gente falou a respeito do primeiro chamado, qual foi? O chamado para a salvação. Segundo, consagração ou dedicação. E terceiro, ontem, né? A gente falou a respeito da renúncia. E hoje a gente vai estar vendo outro chamado que é o quê? Que é os chamados para servir. Chamados para servir, né? E em que momento, e em que situação a gente vai estar achando esse chamado? Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 15, que diz assim, ó. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, que diz assim, chamados para servir, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que eu vos fiz, façai-vos vós também. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos vós também. Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, né? Então, quando você lê o resto do contexto, que está presente aqui nesse trecho bíblico, presente no Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai estar vendo aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, né? Ele tem aquela atitude de fazer o quê? Os discípulos ali se sentam, e ele se cinge com uma toalha e lava os pés dos discípulos, dando um sinal ali o quê? Por intermédio daquela atitude, por meio daquela atitude, Jesus ensina os discípulos a terem o quê? Atitudes de humildade, né? Chamado para servir. Então, por intermédio daquele ato de servo ali, de lavar os pés dos discípulos, Jesus estava mostrando, dando um exemplo. Agora, por que Jesus ele teve essa atitude? É porque quando a gente para fazer uma análise do contexto dos evangelhos, o que é que a gente vai estar vendo? Nós vamos ver que era uma coisa que acontecia muito naquele momento. Você vai ver os discípulos disputando. Antes daquele momento em que Jesus Cristo ele foi crucificado e ressuscitou, né? Naquele momento ali, do momento de preparação dos discípulos, você vai vendo os discípulos, né? Um discutindo, era algo que acontecia sempre, né? Jesus estava aqui andando na frente. Aí quando ele olhava para trás, né? Aí ele via os discípulos ali discutindo, um querendo saber quem era melhor do que o outro. Então o que acontece? Jesus cria uma situação ali para mostrar, olha, se eu que estou preparando vocês, ou sou eu estou tendo essa atitude de humildade, vocês também têm que ter, né? Então Jesus, por intermédio daquele ato de humildade de servo, ao lavar os pés dos discípulos, o que ele estava dando? Estava dando uma lição de humildade. É como se ele dissesse assim, se eu estou aqui para servir vocês, por que vocês também não aprendem a se servir? Principalmente no que é concernente a questão da humildade, nós somos chamados para ser servos, né? Aí trazendo aqui uma aplicação, às vezes nós estamos inseridos em contextos, o que é que acontece? Às vezes a gente vê, porque a gente é humano, nós sabemos disso, nós estamos falando da realidade, em que nós estamos vendo as pessoas disputando, né? É aquela coisa, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser melhor do que você do que eu, e por aí vai, né? A gente fica disputando, né? A gente vê aquele clima de disputa, aquela rinha, né? E a gente começa a dar conselho para as pessoas sem a gente ter a primeira atitude. Então, como foi que Jesus quebrou aquele clima de disputa entre os discípulos? Foi dando o exemplo, tendo o quê? A atitude de servo, olha, de humildade. Nosso problema é que muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas façam as coisas sem dar o exemplo. A gente está pregando a respeito de humildade quando a gente não tem. Então, qual é a maior receita para a gente quebrar um clima assim chato, questão de falta de humildade? É a gente que está pregando. É como eu já dizia um certo alguém tem que dar o primeiro passo. Então, se a gente está, às vezes a gente está nessa situação, em que nós ficamos assim, poxa, está todo mundo um contra o outro aqui e tal, e a gente começa a querer pregar a respeito de humildade, mas a gente, para poder quebrar esse clima, de que maneira a gente faz isso? Alguém tem que dar o braço a torcer, alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que dar a face, alguém tem que ceder, né? Então Jesus fez isso. Quando Jesus tem essa atitude de servo, Jesus estava ali para quebrar aquele clima. Galera, peraí, gente, nós fomos chamados, foi para servir, vamos acabar aqui com as disputas, né? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, trazendo para o dia de hoje, nós estamos nessa situação, né? No nosso meio, eu não sei se no meio que tu está aí, vocês utilizam esse termo. Aqui a gente usa muito esse termo, né? Tem que descer. Tem que descer. O que é o descer para a gente aqui, que a gente utiliza essa expressão que está presente no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias? O descer é tomar atitude de humildade, é se humilhar. E às vezes a gente quer que os outros se humilhem sem a gente se humilhar. Se Jesus se humilhou, a Bíblia diz que é isso que o verbo se fez carne, ele abriu mão da sua divindade, desceu do seu trono para morrer pelos nossos pecados. Agora, qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós estamos querendo que os outros desçam, sejam humildes, se a gente dá o primeiro passo, né? E agora, por que muitas vezes nos dias de hoje, nós estamos também, existem vários fatores
que nos levam o irmão Messias, às vezes não ser humilde. Existem muitos fatores, mas a gente estava pensando em um que a gente queria compartilhar convosco nessa manhã. Existe um fator que nos leva hoje a acontecer essas disputas, essas nossas dificuldades, que fazem com que o irmão Messias tenha dificuldade em ser humilde? Tem. E tem a ver, sabe com o quê? Com teologia. Por quê? Porque nós, hoje, nós somos os culpados por estarmos muitas vezes criando um grupo de pessoas que não são humildes. Nós não estamos mais querendo ser servos, nós estamos querendo fazer Deus de servo. Em que momento nós vamos estar fazendo isso? Que a gente não está mais querendo ser servo? Parece que a gente não veio mais para servir, não. A gente parece que agora é que está querendo que todas as pessoas sejam nossos servos. Até Deus que é Deus, a gente está querendo fazer de nosso servo. Tem a ver com teologia, né? Quando a gente encosta Deus contra a parede, pegou bem o pensamento, existem muitos fatores que hoje levam os cristãos e as cristãs a terem dificuldade, a terem essa questão um sentimento de humildade, atitudes humildes. E um dos fatores qual é? São os pensamentos que a gente tem misturado com a mensagem do Evangelho. Né? Nós estamos ensinando as pessoas a colocarem Deus contra a parede. E a gente é culpado. Muitas vezes, sabe por quê? Às vezes a pessoa está passando por provação e a gente fica colocando sentimento de culpa na vida da pessoa. Né? Sabe por que tu está passando por isso? É porque Deus não te abençoou, tu está debaixo de maldição. Porque se Deus fosse contigo, tem alguma coisa errada. Tu não estava passando por isso. Aí nós vamos colocando na pessoa aquele sentimento de revolta. Olha, Deus, tu tem que fazer assim na minha vida. E isso vai se misturando, porque se tu não fizer, o que é que acontece? Olha, eu me desvio. Né? E engraçado, nós estamos ensinando as pessoas a colocar Deus contra a parede. Porque aqui hoje, né, qual é um dos fatores que hoje está levando a gente a ter uma dificuldade muito grande em tomar atitudes de humildade, a descer? Nós estamos querendo que os outros desçam, nós queremos que os outros sejam humildes, mas nós não queremos ser. Qual é? É algo que tem a ver com teologia. Nós estamos misturando os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas meninices. A galera gosta de dizer que o pentecostal é menino, né? Minha gosta de meninice. Sabe o que é meninice? É você querer encostar Deus contra a parede e ensinar as pessoas a encostar Deus contra a parede, que isso é coisa de criança. Né? Você diz, olha Deus, se tu não me der, está misturado na nossa teoria, se tu não me der o que eu quero, eu me desvio. Aí quando a gente vê a pessoa passar por dificuldade, o que a gente diz? Está debaixo de maldição. Está errado, está fazendo alguma coisa errada, porque se estivesse debaixo da bênção de Deus, o que estava acontecendo? Não estava passando por isso. Então olha aí, para tu ver como é legal nessa reflexão. Muito interessante, né? Às vezes Jesus viu aquele clima de disputa entre os discípulos. Como foi que ele quebrou aquele clima? Foi tendo uma atitude de humildade. Se fez como um servo ali, né? Se cingiu numa toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele deu o exemplo. E às vezes nós estamos querendo o quê? Estamos querendo que as pessoas tenham humildade, tenham atitudes humildes, sem a gente ser o primeiro. Alguém tem que dar o primeiro passo. A disputa está rolando. Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que dar a face, alguém tem que dar o braço a torcer. E muitas vezes nós não estamos querendo fazer isso. Né? Aí o outro ponto aqui da mensagem qual é? Né? O que muitas vezes, um dos fatores que hoje tem nos levado a gente a termos essa dificuldade em ter atitudes humildes. Um dos fatores qual é? É o evangelho, é as coisas que nós estamos pregando no evangelho hoje. A gente está misturando, né, os nossos pensamentos. Nós estamos criando o quê? Nós estamos, por intermédio de uma teologia que não tem nada a ver com o evangelho, uma teologia do triunfalismo, né? A gente estamos criando um exército, uma geração de crente menino e crente menino, né? Que Deus tem que fazer o que a pessoa quer, senão eu vou chorar, eu vou deixar de ser crente. Né? E a gente às vezes diz assim, né? O pentecostal é cheio de meninice. É cheio de meninice. Sabe o que é meninice? É você o quê? Querer encostar Deus contra a parede, até chantagear. Se Deus tu não me der o que eu quero, eu vou me desviar. Né? Mas que Deus essa manhã, Ele ajude o irmão Messias, ajude a você, a gente olhar para o Evangelho, e depois que a gente vê assim, ó, Senhor, não estou legal nisso aqui, a gente possa dobrar os nossos joelhos e fazer assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajuda a pregar um Evangelho conforme a Tua Palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajuda o irmão Messias a ser mais humilde, nos ensina a dar o primeiro passo, para que os outros possam se espelhar, né? Que produz um quebrantamento, né? Você vê uma pessoa ali tendo aquela atitude, você se sente constrangido, se sente constrangida. Fulano de tal está tendo essa atitude, eu vou seguir ele também. Então que Deus nos ensine, nesta manhã, a não somente cobrar a atitude dos outros, mas que nós também possamos ser humildes. Amém.